Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 12 de fevereiro de 2022, o evangelho da nossa reflexão, o evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que o distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, os discípulos parecem ter esquecido o que aconteceu no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 45, onde Jesus alimentou 5.000 homens, com 5 pães e 2 peixes. E Jesus, mais uma vez, amados irmãos e irmãs, mostra aos discípulos e ao povo que ele é o enviado do Pai. E, com apenas os 7 pães, alimenta mais de 4.000 pessoas. E assim, amados irmãos e irmãs, o contexto em que vivemos não é diferente do tempo da Galileia, onde haviam poucos ricos e muitos pobres. Mas, diferente do tempo de Jesus, hoje não há escassez de alimentos. Assim, hoje, nós, discípulos e discípulas de Jesus, somos chamados a fazer não o milagre da multiplicação, mas o milagre da partilha. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então, amados irmãos e irmãs, que o nosso coração se abra para ajudar os nossos irmãos e irmãs e, é claro, colocando em prática a palavra de Jesus, que possamos cada vez mais, como diz o próprio Jesus, lembramos, que nós possamos cada vez mais amar o nosso próximo como a nós mesmos. E assim, fazendo bem sem olhar a quem, amados irmãos, pratiquemos hoje, como já falamos, não o milagre da multiplicação, porque lembrem, já hoje a tecnologia, já o agronegócio e tantas outras formas de produção de alimentos, consegue produzir alimento suficiente para todos. Mas, como as riquezas se concentram na mão de poucos, então, hoje, lembrem, somos convidados à partilha e assim superar tantas desigualdades sociais. Então, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.